Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui na TV Sim SBT na sua manhã. Muito obrigado pela sua audiência já conosco nesse horário e hoje para acompanhar uma conversa muito importante que traz uma das grandes personalidades do esporte do Espírito Santo. Até porque essa personalidade vai trazendo aqui novidades para esse novo momento da carreira. Quem está conosco hoje no nosso Em Destaque é Yamaguchi Falcão, ele que é pugilista, fala conosco sobre um momento aí de retomada depois de uma parada. Vamos entender justamente por que isso está acontecendo neste momento. E claro, vamos lembrar desde o nosso primeiro momento do Em Destaque até visual, conquistas que ele trouxe ao Espírito Santo, títulos mundiais, medalha olímpica. Tudo isso, claro, dentro de toda essa conversa que começa a partir de agora. Yamaguchi, muito bom dia, bem-vindo. Muito bom dia e muito obrigado aí pelo convite. Muito feliz em estar aqui com vocês, tá? No destaque. Excelente, até pra gente também, né, aproximar mais ainda as pessoas desse novo momento que você está. O Yamaguchi vai fazer uma retomada, inclusive, numa luta muito importante que está marcada já, vou deixar você já atento, 12 de julho. Marque essa data para você, então, acompanhar aqui esse momento tão importante para Yamaguchi, que representa muito, né, das lutas no Espírito Santo, dessa vertente que inclusive já foi premiada mundialmente. Mas vamos entender tudo isso muito bem. Yamaguchi, vamos lá. 12 de julho, já adiantei a data. O que vai acontecer neste dia na Matrix, em Cariacica? É isso mesmo, na Matrix, dia 12, estará acontecendo a Copa Touro Moreno, um evento que é uma homenagem ao meu pai. Meu pai faz aniversário no dia 13, então no dia 12 vai ter a grande festa, né? E nada melhor do que essa festa ter o Yamaguchi Falcão lutando. Então eu estarei lutando, retornando ao ringue, e tem mais de 18 anos que eu não luto aqui no Espírito Santo. Essa é uma grande novidade. Nossa. Então eu estou muito feliz com esse retorno aqui dentro da minha casa. Eu acho que vai ser que o público capixaba merece uma luta minha aqui. Eu acho que eu também mereço. Então vai ser muito legal. Com certeza. Lembrando, então, do pai dele, né, Touro Moreno. Isso aí, sou Touro Moreno. A grande, talvez a maior referência que a gente tem nessa área, né, das lutas no Espírito Santo, no pugilismo. Yamaguchi, então, que inclusive entrou também enveredou por essa área do esporte, conquistas importantíssimas, e essa retomada numa data tão importante para a própria família, já que, como ele já falou, né, no dia anterior ao aniversário de seu pai, que vai chegar a quantos anos agora? Rapaz, meu pai vai completar agora 87 anos de idade. Que excelente. E o velho tá bem, tá? Graças a Deus, tá com a saúde de touro mesmo, tá? Que bom. E como é que vai ser a dinâmica, então, dessa luta, do seu retorno? Então, na verdade, estamos trazendo aí um baiano para competir comigo. É um cara que tem bastante experiência, foi um cara da seleção olímpica também, fez parte. Então, tipo assim, Yamaguchi está voltando, mas estou voltando com uma luta já difícil, vou dizer isso, né? Mas é difícil porque é o meu retorno e eu quis uma pessoa que já me levasse a um outro nível, me complicasse em cima do ringue, para mim poder fazer o melhor para o meu público. Eu tenho certeza que o melhor para o meu público vai me levar a nível maior para minhas próximas lutas. Você se exigir também, né, nessa entrega, né? Tem isso aí. Também. Essa é a ideia, eu me exigir na minha entrega ali, para eu poder alcançar um objetivo que é maior. Porque eu ainda sonho muito com o cinturão mundial, e tenho certeza que essa luta vai me hackear e vai me colocar em boa posição para eu poder disputar o cinturão mundial. No boxe, né? No boxe. No boxe. Então, fica atento aí. No boxe, então, Yamaguchi já mira aí as disputas mundiais para que, então, leve essa referência, como já foi, né, na Olimpíada e outros campeonatos, para a gente ter nosso capixaba lá brilhando, passando aqui pelo Em Destaque antes dessa retomada. Isso aí. 18 anos sem lutar no Espírito Santo profissionalmente, então? Isso aí, 18 anos. Muito tempo, Yamaguchi. Muito tempo. Eu saí daqui quando tinha 15 anos de idade. 15 anos de idade saí daqui e fui para São Paulo.
Lá eu fiz a minha carreira olímpica e depois, em 2016, eu fui para os Estados Unidos, né? E lá, minhas lutas foram lá. Aham. E aí, essa bagagem aqui dentro de casa, eu nunca tive essa oportunidade de lutar. E nada melhor como uma homenagem para meu pai, a Copa Touro Moreno, do que eu estar nela também. Então, Exatamente. tudo deu certo. Falei, vou lutar, quero lutar. Então, quando eu falei com o pessoal que queria lutar, na verdade seria um evento que teria só boxe amador, boxe para criançada aqui do estado. E eu dei a ideia de por que não fazer lutas profissionais. Aí quando me abraçaram, eu falei, agora tem Yamaguchi, agora eu vou entrar. Então já entrei, então foi uma coisa muito legal, que todo mundo concordou, né? Aí agora é buscar apoiadores para a gente poder pagar a bolsa dos atletas profissionais. Né? Então a gente começou a planejar um evento que era para ser pequeno, ficou grande e agora vai acontecer a Copa Touro Moreno. Que bom. Até o nome, né? Em homenagem a Touro Isso Moreno. aí. Copa Touro Moreno, 12 de julho, Matrix, em Cariacica, para você já saber. A gente deixa aí o endereço passando da melhor referência também para você procurar mais informações. E falar, né, de Touro Moreno e Yamaguchi Falcão, a gente tem realmente aí um peso enorme, né, em relação ao esporte capixaba. Verdade. Mas, para retomar agora, vamos falar primeiro de preparação. Depois a gente vai chegar aqui, porque Isso aí, o verdade. que está nessa mesa aqui, poucas mesas viram junto, né? Isso é verdade, verdade. Mas então, Yamaguchi, como é que é a preparação para essa retomada? Né? Profissional, né, uma luta profissional, merece toda uma atenção e preparação. Como é que isso, então, foi caminhando também para você já focar no 12 de julho? Na verdade, eu nunca parei, né? Eu sempre treino, sempre meu dia a dia eu estou treinando, fazendo movimento de boxe. O boxe, nunca deixei o boxe de lado, né? É minha escola e eu sempre estou ali nela. Então, eu faço 2 treinos por dia. De manhã eu faço a parte física, à tarde a parte técnica. E estamos levando assim, graças a Deus, muitas dores no corpo, é aquele negócio. Se não tem dor, não está funcionando, né? Então tem isso também. o corpo já está se adaptando aos treinos, os sparring, já estou conseguindo concluir 10 rounds de sparring da melhor maneira, estou conseguindo adaptar bem a cada treino. Então acredito aí que até o dia 12 eu estarei na minha melhor forma, né? Como eu sempre gostei de me ver. E dia 12 eu vou entregar uma luta maravilhosa para o público capixaba. Que bom. Preparo alimentar também, além da preparação Muita, física? muita. A alimentação tem que estar em dia, até porque o boxe se mexe muito com categorias. Por isso. Né? Então você tem que tirar peso, a minha categoria é até 76 quilos, super médio. E o meu peso normal é 84 quilos. Então eu preciso aí tirar um peso aí. É bastante. Saber o que é comer. Equilibrar. Refrigerante, a gente corta, entendeu? Então a gente tem que começar a equilibrar aí para no dia da pesagem conseguir bater 76 quilos. Excelente. Então é esse preparo que a gente gosta de saber também, até para te aproximar, né, de como que é essa vida do esportista, né, do pugilista principalmente. E desde que, né, toda a história que vem da sua família e você com essas conquistas, querendo saber primeiro, antes, claro, de chegar nelas, mas você identificou que capixabas como você inspiram outros capixabas a procurarem ao esporte, a pensarem, né, num condicionamento físico, na alimentação, para mirar um profissional ou evoluir no profissional? Olha, eu tenho o costume de falar que o Espírito Santo é um celeiro de atletas. Né? Aqui você encontra, não só no esporte de contato, aqui você encontra atletas de futebol, vôlei, basquete, aqui você encontra. Né? O Espírito Santo é um celeiro disso. O que falta para o Espírito Santo crescer é apoio. Né? Porque quando o atleta que começa a aparecer, ele precisa sair do estado. Né? Isso é o triste, entendeu? Por que não ter apoio a esse atleta, crescer aqui dentro, você ter uma condição boa para poder manter ele aqui, entendeu? Então nós, capixabas, para crescer,
Pô, eu fui medalhista olímpico e para mim ser medalhista olímpico eu precisei ir para São Paulo, treinar em São Paulo. Eu queria treinar muito aqui do lado da minha família, lá do meu pai, lá da minha mãe, mas eu não tive tanto apoio. Então eu precisei ir para São Paulo. E isso é o que acontece com muitos atletas, né? Acaba indo para outros estados e outros estados acabam ganhando o grande destaque. Aí eu fiz o atleta, poderia ser o nosso estado. Excelente. É um recado muito importante. Claro que sim, porque o tempo, né, de entender isso até acho que se transformou em muito. Ele foi medalhista olímpico, vou pegar a referência da medalha, em 2012. Já tem 12 anos, né? 14 anos. 14, né? 14 anos. Exato, quase 14. E a gente ainda está falando de apoio. Isso aí. A gente ainda está falando de ter estrutura. Obviamente avançamos muito também, mas ainda temos que chegar num patamar dos atletas capixabas estarem por aqui. Isso aí. É por isso que, e também nas modalidades em que a gente identifica o potencial. Com né? certeza. A gente já teve aqui referência na ginástica artística, né? Os esportes de praia, com certeza, tem suas referências. Então, mas os outros todos também que são identificados, como né, das lutas, do esporte de contato que você falou, precisam ter esse olhar, né? Verdade, eu acho que a oportunidade tem que ter para todos. Eu acho que quando o atleta ele precisa trabalhar, precisa correr atrás para botar comida em casa e treinar, você pode ter certeza que a condição para ele chegar onde ele quer vai ser muito mais difícil, entendeu? Aí quando você pega lá um americano que está lá se alimentando bem, comendo bem, treinando bem, para ganhar esse cara é difícil, entendeu? Para um cara que trabalha, um cara que força, um cara que quer buscar sempre o melhor para sua família, mas tem que fazer todo aquele esforço. O americano está só comendo, bebendo, dormindo e treinando. Para ganhar um americano é difícil. Então é isso que acontece com nós brasileiros, né? Aquele negócio, quando nós brasileiros vamos lá fora e ganham, a gente somos rei. Exatamente. A gente somos rei, porque o que nós passamos para chegar lá e dar resultado ainda, imagina se nós tivéssemos uma vida focada nisso, né? Só no treinamento. Exato. A gente conseguiria muito mais. Muito mesmo. Mesmo assim, já conseguiu feitos históricos. A gente vai falar na volta do intervalo. Eu lembro praticamente, nitidamente, nem olhei antes dessa entrevista, podia ter feito isso. Ter visto de novo a luta que resultou nessa medalha. Opa. Foi de uma emoção, mas também a gente ficou um pouco nervoso imagina, nesse dia aqui desse bronze. Mas com valor enorme. A gente vai falar então dessas conquistas já na volta do nosso Em Destaque. De volta com o nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT, uma manhã aqui muito importante, de orgulho do nosso programa, recebendo uma pessoa tão importante para o esporte do Espírito Santo, do Brasil também, claro. Yamagoushi Falcão, que está conosco nessa edição, falando sobre a sua retomada nos ringues, numa luta já marcada, então, para o dia 12 de julho, na Matrix em Cariacica. O convite realmente é para que você esteja lá. Além de uma retomada né, do Yamagoushi ao ringue, a gente também tem uma grande homenagem, que a própria luta em si é para a família dele, para Toro Moreno, que é a referência para a gente no Espírito Santo, nas lutas, né, no boxe, Toro Moreno, que é pai de Yamagoushi. Então vai aniversariar, inclusive, no dia seguinte essa luta, a luta já serve até como esse propósito de celebração. Yamagoushi contando para a gente como está sendo o período de preparação para essa luta, por que ela acontece agora também, nesse 12 de julho, e também que a gente fale para você frequentar esportes, né, acompanhar os atletas do Espírito Santo, reconhecidamente já titulados no mundo. E Yamagoushi, inclusive, traz para a gente aqui, compartilha com o nosso programa aqui pertinho de nós, né, cinturão, medalha, medalha olímpica. E a gente estava falando um pouquinho ali antes do intervalo sobre, por exemplo, a medalha. Vamos até voltar ao assunto com ela. É isso aí. Um momento assim de muita emoção, né? Para ele, obviamente, uma conquista particular muito grande. Mas para nós, capixabas, até falei antes do intervalo, lembro nitidamente dessa luta, que foi o resultado dessa conquista. Aqui no intervalo, ele até achou no celular, a gente vai deixar um pedacinho para você também ver, sobre aquele momento tão importante.
E vamos falar então propriamente da conquista, né? Você não chegou para disputar medalha, obviamente que é a dinâmica da Olimpíada. Até por isso, gente, é uma conquista que foi sendo ali traçada, disputa após disputa. Como é que foi 2012 Londres até isso aqui? 2012 Londres, como você falou, tudo é uma etapa, né? E em 2011, no Mundial, ela já valia vaga para os Jogos Olímpicos. Rapidinho, até assim, chegar na Olimpíada Não já é a própria conquista. É duríssimo, Né? duríssimo. Então vamos lá. Em 2011 teve o Mundial de Boxe que valia vaga para os Jogos Olímpicos, né? E não consegui me classificar. Depois eu fui para Marrocos, teve outra classificação lá também, bati na trave também, não consegui me classificar. E eu fui para a terceira, né? Terceira classificação, que foi no Rio de Janeiro, lá no Maracanãzinho, né? E aí na minha terceira oportunidade eu consegui me classificar, fiz 4 lutas, tinha só 2 vagas, né? Fiz 4 lutas, ganhei as 4, fui campeão, né? E consegui me classificar para os Jogos Olímpicos. Cara, e Jogos Olímpicos é onde só tá os melhores, só tá os grandes atletas. E, então eu tinha meio receio, tipo assim, poxa, eu me classifiquei na última eliminatória, eu consegui me classificar, como é que vai ser os Jogos Olímpicos? Então eu tinha isso, e o mundo não acreditava que a Yamaguchi traria medalha. Porque quando caiu o sorteio, jogaram o sorteio, Yamaguchi saiu, primeira luta com o indiano, eu falei, indiano tranquilo. Segunda luta contra o chinês, falei, já começou a me apertar. E terceira luta contra o cubano. Então, quem é o cubano? O cubano é o De La Cruz, um cara que tinha mais de 5 anos sem perder, o atual campeão mundial da categoria. Então, tipo assim, as pessoas... Tava 10-1 para ele o jogo de aposta. Ninguém acreditava no Yamaguchi naquele momento, ninguém acreditava na minha vitória. Então eu fiz a primeira luta, ganhei bem, fiz a segunda luta, deu empate e no desempate eu ganhei. Nossa. Né? Então eu fui para a luta contra o cubano e, como eu falei, ninguém acreditou. Nem meus treinadores acreditavam. Nossa. E nesse dia que eu ia lutar com o cubano, eu liguei pro meu pai, o pai estava aqui, meu pai veio passar para mim uma estratégia. Magusto, eu falei com meu pai assim, pai, tranquilo, hoje a vitória é nossa, eu vou ganhar dele, hoje ele não me ganha. Meu pai fala isso, e eu falei isso com meu pai. Hoje ele não me ganha. Porque eu já tinha perdido para ele em outras competições. Eu falei, hoje ele não me ganha. Então você já tinha uma experiência de como as técnicas dele você já tinha experiência. Hoje não me ganha. E foi dito certo, né? Eu fiz uma estratégia com ele que lembro que no primeiro round ficou 5-5. Segundo round ficou 7-6 para mim. E é o que eu queria. Eu queria sair um round na frente. O boxe amador é 3 rounds. Eu queria sair um round na frente. Porque aí assim eu faria ele vir buscar a luta. E ele buscando a luta, cairia no meu jogo. Ele começou a me buscar a luta, e o último round, vamos que vamos, eu tocava, saía, e o tempo não passava, né? E eu ganhando dele, o tempo não passava, mas eu acredito que para ele o tempo voava, é incrível. E quando bateu o placar foi 18-15, né, pro Yamaguchi, para mim. E para mim foi uma das maiores emoções da minha carreira, da minha vida, assim, sobre o boxe. Porque quebrando o tabu do Servílio Oliveira, 48 anos que o Brasil não tinha medalha olímpica. E ali foi onde eu me consagrei medalhista olímpico. E para mim foi uma das minhas... Para mim não, é a minha maior conquista da minha vida, assim... Depois do meu filho, né? Mas claro, assim, no esporte, a maior conquista é minha medalha. E tá aqui, ó, na nossa mesa em destaque,
mesmo que a gente saiba do resultado até hoje, né, da conquista, que essa medalha foi trazida do Espírito Santo na ocasião, desde 2012, é muito emocionante, assim, como uma pessoa admiradora, inclusive, do Yamaguchi, está perto dessa medalha. É pesada, tá, gente? Eu levantei para botar aqui, para ficar o melhor ângulo para vocês, mas realmente, é um peso muito grande e belíssima, brilha muito aqui nessa luz do estúdio, então ainda mais. Que é uma harmonia aí. E, gente, eu falei, né, a gente olhou a luta um pouquinho rapidinho aqui, e revive-se a emoção, Yamaguchi? Claro, você vive de novo? com certeza. Eu sou um cara que aprendo muito com ela. Eu acho que hoje eu sou boxeador profissional, mas quando eu vou lutar, sempre quando eu vou subir ao ringue e tem um tempinho, eu assisto antes de subir no ringue, porque eu tenho que falar assim, pô, eu tenho que ser esse Yamaguchi, hoje eu tenho que ser esse Yamaguchi da medalha. Entendeu? Então é isso que ainda me dá aquela inspiração de poder conquistar outros cinturões, outros títulos. Eu acho que aquela luta ali dos Jogos Olímpicos é a luta que me dá fôlego, gás, para mim conquistar outras coisas. Que bom. Fora a própria medalha, gente, temos um cinturão aqui representando outros tantos que ele tem, né? E eu também não acreditava, porque eu nunca vi um cinturão próximo assim. É desse material, né? Bem rígido, inclusive. É pesado, tá? Para sustentar isso aqui, mas para ganhar ainda mais pesado, né? Isso aí. O esforço é muito pesado. Aqui já entra boxe profissional. Boxe profissional são 10 a 12 rounds de porrada. Não é brinquedo, acho que é uma guerra um pouquinho mais bruta do que o olímpico, né? Porque você acaba não usando proteção, protetor de cabeça, camiseta. Então a gente procura muito nocaute. Então a luva é menor, a luva é mais firme. Então tem estudo conta. E esse é um dos 8 cinturões que eu tenho. Eu conquistei, são 27 lutas, 24 vitórias, né? E 8 cinturões na minha carreira. Então, parabéns mesmo. Feliz, contente com minha carreira. Eu sou um cara muito agradecido a Deus, porque eu trabalhei forte para isso e me deu saúde para mim poder conquistar tudo isso, né? E seguir a vida firme para poder levantar mais cinturão. Ainda falta cinturão na minha carreira, que é o Mundial. E eu tenho que você vai atrás. E eu estou em busca dele. Eu ainda não desisti dele, né? Quem imagina que a Yamaguchi desistiu, não, né? Teve um momento que eu já pensei em parar, mas o coração ainda bate forte e eu vou atrás dele. Que bom, é isso mesmo. O foco, o propósito. É um legado isso aqui, tá, gente? É um legado mesmo de alguém que está aqui do nosso lado e que traz essas conquistas todas com suas dores, dificuldades e mesmo, né, com o ambiente que a gente falou, né, das questões de apoios que poderiam ser melhores e entre outras tantas coisas, tem as conquistas, tem o que mostrar de dedicação. E até você falou sobre isso, né, as pessoas pensaram em que você desistiria. É um ponto, acho que é bom explicar, porque você também, né, foi muito transparente já nas suas próprias redes sociais, em momentos fazendo trabalhos que as pessoas consideram muito longe do esporte. Total. Né? Então, porque é um pensamento, até falando com você mesmo aqui, pessoalmente, assim, você conquista uma medalha, conquista o cinturão e parece que a carreira vai ficar naquele nível. Isso aí. Né? E não foi propriamente isso que até você mesmo ficou transparente em mostrar. E aí, nesses momentos, o que houve? E agora essa retomada a gente já te convidou a acompanhar, mas o que rolava de sentimento nesses períodos, Yamaguchi? Olha, acho que muita gente já sabe já. Eu quando vivo da luta, dependo da luta, né? E infelizmente a luta eu precisei dar um tempo nessa trajetória, porque como você falou, quando você ganha uma medalha olímpica, quando você ganha cinturões, você acha que sua vida vai normalizar, vai ficar no nível legal ali. Mas não foi isso que aconteceu comigo, né? Infelizmente, hoje eu sou o brasileiro que mais tem conquistas internacionais, tem uma medalha olímpica e preciso trabalhar duríssimo. Trabalhar de aplicativo, não é um trabalho feio, eu não acho isso um trabalho feio, eu sou um cara que preciso, mas é um trabalho que eu poderia estar treinando, focado para o cinturão mundial, mas não. Se eu focar, morando no Brasil, se eu focar só
não trabalho no boxe, cara, minha família passa fome. E isso eu não posso deixar. Então eu preciso fazer meus corres, fazer minha correria, trabalhar de Uber, fazer minhas coisas, para poder se manter, pelo menos pagar minha gasolina para ir treinar, entendeu? Exato. Então isso é triste para mim, assim. Cara, é difícil, mas, como eu falei, retorno agora no dia 12 e feliz com o meu retorno, feliz na mudança. Então o foco é completamente agora com boxe. Então Exato. eu levo muita fé que depois dessa luta as portas vão se abrir e mudará de novo. A vida para mim, eu acredito que é uma roda gigante. Hoje você está embaixo, amanhã está em cima, entendeu? E vai dar certo. Você pensou na roda gigante, eu pensei já, para sinalizar, né? Você tem golpes e contragolpes, né? Então, talvez você está agora na hora de dar o seu golpe, né? Sofreu contragolpes, mas agora é outra porta. Foi o que você falou. Nesse esporte você sabe muito bem, né? Isso aí, foi o que você falou. Sofri um golpe duríssimo, um golpe que me pegou, quase me levou à lona, mas eu estou vivo ainda, estou com o coração batendo ainda e eu acredito que está na hora de eu dar o meu melhor golpe e acertar e nocautear. Excelente. E com uma energia, gente, ó, que transmite mesmo para quem está perto, alegre, obrigado, feliz lá em cima e com muita história para mostrar a capacidade, então, dessa família, porque ele representa aqui uma família, né? O Yamaguchi, Esquiva, né? O Toro Moreno. Então, é realmente um legado para todo o nosso Espírito Santo, por isso que esse espaço pode, então, também levar um pouco a você essa história e a sua admiração a tudo isso, né? Queria que nesse programa a gente até estivesse falando aqui de como foi todo esse início, né? A história da bananeira, do treino em bananeira, acho que é uma grande lenda do Espírito Santo. É o treino dessa família, né? Que não tinha recursos à época, quando o Toro Moreno, né, foi iniciando você e seu irmão em treinos na bananeira. Mas isso existiu mesmo, né? Existiu sim, batemos na bananeira, Vila Velha, Santa Mônica. Ali foi um lugar onde demos muita porrada na bananeira. Confirmou a história, mas o nosso tempo, infelizmente, vai se esgotar agora. Então, o convite é para que você volte, venha falar mais sobre o esporte, fale da sua experiência mesmo, fale com o Capixaba sobre todo esse orgulho que você traz com você, mas é que é de todos nós mesmo. Aqui, o brilho do metal, gente, é o brilho da alma dele, tá? Que fica, então, essa referência para você. 12 de julho, Matrix em Cariacica, esteja lá também. Vamos que vamos. Obrigado, Yamaguchi. Muito obrigado. Tá? A conversa foi maravilhosa. Em destaque também. Agradeço a todos aí que acompanhou. Valeu? Amém. Obrigado a você que nos acompanhou nessa conversa, conhecendo muito mais do nosso convidado Yamaguchi Falcão. Tá forte mesmo. A gente fica por aqui e volta no próximo Em Destaque. Até lá. Em Destaque. Oferecimento. Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.